Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre gestação com o Dr. Edilson Ojeda, que é ginecologista e também obstetra. Doutor, ficou faltando ainda nós falarmos a respeito do segundo trimestre de gestação sobre o ultrassom morfológico. Qual a importância dele? O ultrassom morfológico de segundo trimestre, normalmente realizado entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez, ele tem a finalidade de avaliar toda a formação do embrião. Já do nenê, já não é mais embrião, do feto, né, do bebê. Aquela mulher que já fez o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, já sabe que o seu bebê tem um risco muitíssimo pequeno de ter alguma alteração cromossômica, precisa ter a convicção de que o seu nenê é perfeito. Então, uma das coisas que eventualmente acontecem é o lábio leporino, que é aquela abertura que se tem no lábio, ou mesmo o palato aberto, o céu da boca. Essas alterações eu já consigo ver no ultrassom morfológico de segundo trimestre. Existem algumas alterações, por exemplo, uma alteração do rim, ou mesmo a hidrocefalia, que é o volume de líquido muito aumentado no cérebro. Às vezes existem condições de se fazer uma cirurgia fetal preventiva de complicações, para que se possa fazer uma correção definitiva após o parto. Então, este ultrassom morfológico de segundo trimestre, também ele é extremamente importante, porque ele faz diagnósticos e muitas vezes vai nortear alguma intervenção se necessária. Então, não esquecer dele, de 20 a 24 semanas. Agora, já entrando na questão do terceiro trimestre, doutor, qual o exame que é fundamental neste último período de gravidez? Então, nós repetimos o ultrassom novamente ao redor da 28ª semana, ao redor da 37ª semana também. Repetimos algumas sorologias que foram feitas no começo, principalmente HIV, sífilis, recomendação do Ministério da Saúde. Fazemos também uma nova cultura de urina, porque algumas mulheres têm infecção urinária sem saber, então nós temos que repetir exames para saber a anemia, exame para saber o diabetes gestacional, porque muitas vezes o diabetes ele surge no curso da gravidez. O risco maior é a partir da 26ª semana de gestação de ter o diabetes gestacional. Então eu tenho que repetir, fazer uma curva simplificada, é um teste que toma um suco doce e colhe o exame depois, para a gente fazer esse diagnóstico que ele deve ocorrer durante a gestação. Fazer um exame, principalmente as mulheres acima de 35 anos, fazer um ecocardiograma do coraçãozinho do bebê, para ter convicção de que não temos nenhum tipo de malformação. Fazemos entre 35 e 37 semanas a pesquisa de uma bactéria chamada Streptococcus. A finalidade dessa bactéria, de se fazer o exame, é identificando a bactéria, fazer a prevenção da infecção no recém-nascido, principalmente nos casos de parto normal, ou mesmo nos casos da cesariana, mas, por exemplo, uma mulher que vá fazer uma cesariana em função de que já teve cesarianas anteriores, por exemplo, se a bolsa romper e ela tiver o strepto positivo, ela pode ter contaminação do bebê. Então, esse é o exame que deve ser feito em todas as mulheres grávidas, entre 35 e 37 semanas. Se o exame der positivo, fazer a profilaxia no momento do parto, principalmente nos partos por via vaginal ou quando a bolsa rompe. Doutor, nós temos algumas perguntas que vão chegando aqui através das nossas redes sociais. Uma delas, que é importante também, é da Thais Aleixo. Ela diz o seguinte: quando o exame aponta alteração de translucência no cal, devemos ficar preocupada? Sim, eu diria assim, um grau de preocupação, né? Mesmo assim, a chance do seu bebê, tendo a translucência no cal aumentada, ser um bebê normal, saudável, é muito maior do que ele ser alterado. Mas isso deve ser muito bem discutido com o casal e, se necessário, fazer o exame invasivo sim, que é a amniocentese, dependendo da idade gestacional, fazer a amniocentese para se ter então a garantia de que esse bebê é portador de alguma alteração cromossômica, como síndrome de Down, que é a mais comum, ou não.
Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Bruna Oliveira. Ela quer saber quais as diferenças principais entre o parto normal e a cesárea. Aproveito também para questionar o senhor a partir de quando que a mulher já pode saber se poderá ter um parto normal, por exemplo. Então, existem fatos que ocorrem antes dela engravidar, durante a gestação e no momento do nascimento. Fatos que ocorreram antes dela engravidar. Ela já pode chegar grávida com 2 cesáreas anteriores, então ela vai sempre ter um parto cesariana. Ela pode chegar grávida tendo feito uma cirurgia no útero anterior, tirando, por exemplo, um mioma do útero, então ela vai ter parto cesariana. São essas as condições basicamente pré-gravídicas. As coisas que acontecem na gestação. Dependendo da gravidade, eu posso ter uma mulher que desenvolva uma hipertensão específica da gestação, chamada também de pré-eclâmpsia. Dependendo da sua gravidade, eu vou ter que antecipar o parto, porque ela pode colocar em risco ou a vida da mãe ou do próprio bebê. E a definição do parto vai muito de acordo com a gravidade do caso. Muitas vezes eu não tenho condições de induzir um parto e eu tenho que fazer o parto até muitas vezes prematuro. Então, nesse caso, eu tenho mesmo que fazer uma cesariana. É um fato que ocorreu durante a gestação. E o fato que ocorre, por exemplo, no parto, é uma mulher estar em trabalho de parto, porém o bebê pode estar sentado, um risco maior. Não é impossível uma mulher ter um parto normal com o bebê sentadinho. Não é impossível, ele pode ter e pode ser um parto razoavelmente tranquilo. Mas o risco é maior de se ter um parto normal. Então, muitos, e eu me coloco entre esses, optam sempre pela cesariana. E tem os casos que o bebê entra em sofrimento. Então, você precisa intervir. Então, existem fatos que ocorrem antes, durante a gestação e no momento do parto. Doutor, uma pergunta da Laís Ribeiro é a seguinte: por que os médicos pedem para que as gestantes não comam comida japonesa durante a gestação? Então, existe, no meu ponto de vista, uma certa confusão entre o que se fala assim, evitar carne crua com comida japonesa. Carne crua é carne de vaca, carne de porco, porque a carne crua eventualmente pode estar contaminada com um protozoário que é o toxoplasma e pode, a mulher ingerindo, pode ter toxoplasmose na gravidez. Então, não é só a carne crua, é fruta, verdura e legumes crus e mal lavados. A carne crua, mexer em terra ou areia, aumenta o risco dela se contaminar com a toxoplasma, né, e ter a doença toxoplasmose. Agora, peixe cru, a comida japonesa em si, não tem problema nenhum. Ela é extremamente saudável. Se for do paladar da mulher grávida, ela pode comer a gravidez inteira. Se fosse um grande problema, eu acredito que o Japão não seria tão populoso como é, né? E não há problema algum. Já que o senhor falou aqui sobre a questão da toxoplasmose, há de se evitar o contato com os gatos durante a gestação? Então, se o gato for um gato caseiro, conhecido, vacinado, de preferência castrado, porque o gato castrado ele não foge, né? Aquele gato que mora principalmente em casa, né, que sai pelos telhados, depois eu tinha um gato na infância assim, que voltava só quando queria, obviamente o risco desse gato ter toxoplasma, porque ele é um hospedeiro natural desse protozoário, é muito maior. Agora, os gatos de apartamento que não saem para lugar nenhum, são vacinados, comem ração, o risco é muito pequeno, né? Então, a gente precisa dizer que o gato não é o vilão da história, né? Ele pode, se for desconhecido, se for um gato de rua, o risco é maior, sem dúvida. Doutor, no caso da atividade física, ela é recomendada a partir de quando? Existem duas situações, né? A mulher que já faz atividade física e engravida e aquela mulher de vida sedentária que engravida. A mulher de vida sedentária que engravida, nós aconselhamos iniciar a atividade física depois da 12ª semana de gestação. Até as 12 semanas existe um risco maior da gravidez não ir para frente. A maioria dos abortamentos ocorrem até a 12ª semana.
A partir da 12ª semana de gravidez, se tudo estiver bem, essa mulher de vida sedentária pregressa à gestação, ela pode iniciar uma atividade física. Esta, em particular, é a caminhada, é hidroginástica, natação, yoga, um alongamento, é extremamente saudável e ajuda até no controle do ganho de peso. Agora, aquela mulher que já fazia uma atividade física previamente à gestação, a gente só vai adequando a atividade física no sentido que ela evite exercícios de grande impacto ao solo. É isso que se recomenda, mas que ela pode continuar com a sua atividade física durante toda a gestação. Doutor, uma última pergunta, o nosso tempo já está se encerrando. Uma pergunta aqui do Rodrigo Fernandes, se a Chantala pode ser feita durante a gravidez. Eu aproveito para perguntar a respeito das massagens e também das drenagens linfáticas. Então vamos começar com o fim. A drenagem linfática ela pode ser realizada durante toda a gestação. Ajuda sim na mobilização dos líquidos que ficam fora, fazendo com que a mulher ela elimine esses líquidos e ficando menos inchada. Logo no início? Pode ser feito, porque no início ela vai ficar pouco inchada, a não ser que ela tivesse uma tendência maior para isso. Mas não há risco algum, né? Pode fazer. As massagens em geral, desde que feitas por pessoas que saibam fazer massagens, também não tem problema algum, né? Agora a Chantala é descrito como uma massagem bem adequada para o bebê. Então, existem livros e trabalhos nesse sentido, que a Chantala pode deixar o bebê mais tranquilo, mais relaxado e assim por diante. Eu não sei se a gente transferiria isso para o bebê intraútero, você fazendo a Chantala na mulher grávida. Mas como carinho serve. Com certeza. Hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Edilson Ojeda, ele que é ginecologista, obstetra, é diretor da maternidade do Hospital Samaritano aqui de São Paulo e também é consultor da Cordicel, um banco de coleta de células-tronco aqui da capital paulista. Doutor, muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, foi um grande prazer. A todos que nos acompanharam, que participaram, inclusive, da Jovem Pan Online, nós agradecemos a sua participação, a sua audiência. Espero que vocês continuem conosco. Até o nosso próximo programa.